Casal e hoje estamos aqui para falar sobre a relação entre irmãos, esse papo que eu gosto muito. E para essa conversa, estamos aqui com Dani, que já participou de outros podcasts, mas comigo é a primeira vez. Seja muito bem-vinda, Dani. Obrigada, Vitor. Gosto do seu sobrenome, Casal. Eu falei, meu Deus, será que ele é casado? É, casado. Ah, essa piada Vitor que eu Casal, escuto sempre. sempre, já Eu sabia. sou Dani Rita, né? E aí muitas pessoas falam assim, são dois nomes. Eu fiz, às vezes sim, são duas personalidades. Às vezes Dani, às vezes Rita, às vezes uma briga com a outra como irmãos. Adoro. Ou são super unidas. Dani, a gente sabe que na dinâmica, né, de Diego e Daniele, Meu xará. pois é, a gente percebe que cada um lida com os erros e frustrações de maneiras diferentes, né? A gente pode dizer que Diego é um pouco mais, assim, rígido com ele mesmo, né? E Dani, a gente já percebe que ela tem um pouco mais de autocompaixão, vamos dizer assim, um pouco mais leve com ela, né? E o que me faz pensar é que os dois vieram de um mesmo ambiente, de um mesmo contexto familiar. E ainda estão inseridos num contexto esportivo, né? O esporte de alto rendimento, aonde a gente sabe que a cobrança é extremamente excessiva de vários lados. E aí, Dani, eu fico pensando, será que o jeito como cada um lida com a autocrítica você acha que é muito mais moldada por algum contexto, tipo familiar, ou você acha que é uma questão mais multifatorial, né? De vários contextos, de vários ambientes? O que é que você acha, Dani? Bem, eu entendo que é multifatorial, né? Tudo começa na família, tudo começa em casa. Embora as pessoas sejam educadas dentro do mesmo contexto, né, do mesmo ambiente, Sim, mas elas reagem ao ambiente de uma forma diferente porque elas têm as suas próprias questões, né? Sua própria personalidade vai sendo construída ali, suas próprias características individuais, elas vão sendo moldadas de alguma forma pelo ambiente que pode ser o mesmo. E mesmo assim, nem sempre o ambiente é o mesmo, como a gente imagina, sim. né? Porque o ambiente ele é muito é, levado pela relação que você estabelece nesse ambiente. Então, no mesmo contexto de parentalidade, por exemplo, no mesmo pai, da mesma mãe, existe a relação com os filhos que pode ser diferente com esses pais, né? E isso se dá por muitos fatores também, né? O primeiro filho, o segundo filho, é o filho que é homem, é o filho que é mulher, é o filho que é Verdade. mais protegido, é o filho que é mais autônomo. Então, essa dança, né, essa brincadeira aí com a relação que se estabelece, faz com que a personalidade mude também, né? Com que ela vá eh, ampliando, indo para outros lugares que não necessariamente o mesmo, porque estão no mesmo ambiente, né? O mesmo ambiente não significa que eu vou ter o mesmo resultado, né? É a relação que acaba O influenciando ali. mesmo modo de funcionar, né? Exatamente. E eu estava vendo também alguns recortes, né? De uma prova de resistência aonde a gente vê a forma como ele lida com ela, né? A Uhum. relação deles dois de cobrança. Muito mais de Diego, quer dizer, muito mais não. Mas Dele. só dele, né? Uhum. E falas como do tipo, eu já falei várias vezes que você tá errando, né? Ou se a gente perder, a culpa vai ser sua. E eu penso também, fico pensando também sobre isso, e fico pensando, será que é uma forma que ele tem de talvez solicitar para que ela se movimente mais? Ou será que isso pode ser mais um reflexo dessa autocrítica com ele mesmo? Pode ser as duas coisas, né? Em vários momentos no Big Brother, Diego, ele tem falas muito pesadas em relação a ela. De criticar, de julgar, né? Inclusive de dar algumas opiniões que ela nem pediu, muitas vezes, né? Ele falou em alguns momentos que a roupa dela não estava adequada, Foi. que ela estava inchada, né? E eu acho interessante que quando ele fala alguma coisa, ele fala com muita ênfase, né? Ele já tem essa personalidade, né? De É, dar destaque às palavras, àquilo que ele quer que realmente seja destacado ali.
Então ele acaba dando muita ênfase no problema dela. É como se ele precisasse rebaixá-la para se sentir maior, né? Para se sentir. Eu achei interessante quando ele começou a falar sobre eles dois no início do Big Brother, e ele diz assim: eu me inspirei nela, né? Nessa baixinha notável. Ele fala isso em outros momentos também, fora do Big Brother, em entrevistas que eu assisti deles dois. E ele fala muito nisso, né? Que ela foi inspiração para ele. Mas a sensação que dá é que essa inspiração para ele também foi tomada por outros sentimentos, né? Pelo sentimento de precisar da mesma aprovação que ela teve, né? De querer superá-la, talvez, nesse lugar da competição. Porque, assim, ainda mais que eles foram para um lugar da competição, né? Eles competiam com outras pessoas entre eles, porque eles estavam ocupando o mesmo espaço, o mesmo ambiente. Irmãos normalmente vão competir, né? É natural essa competição acontecer num ambiente familiar já, E na verdade ele né? pode também sentir um pouco dessa cobrança, né? Porque como Exatamente. Ele veio depois, né? ela é mais velha, né? Quando ele chegou, ela já tinha um lugar Já de tinha de destaque, de destaque, né? expressividade, Então ele pode ter exatamente. sentido essa, eu preciso ser mais Isso, para poder também ser evidenciado de alguma exatamente. forma, né? Exatamente. É muito comum isso acontecer, né? Dos irmãos estarem nesse lugar da disputa. Os irmãos podem ir para muitos lugares, né? Para o lugar do cuidado. Inclusive no próprio Big Brother existem outros irmãos lá dentro, né? E você vê que a relação e a postura é diferente, às vezes pela questão da diferença da idade, pela forma como aquilo foi conduzido naturalmente na vida deles, Sim. né? Gra, por exemplo, né? Graciane, que tá com a irmã lá que é 16 anos mais nova que ela tem um trato com a irmã que é muito mais maternal, de cuidado, né, de proteção. E mesmo assim, também dando limites, nem tudo ela vai, nem tudo ela arrisca, tá cuidando, tá protegendo, tá orientando. Ela não tá o tempo todo assumindo esse papel, né? Então, assim, a dinâmica das relações entre os irmãos vai mudando conforme o ambiente deles, o que o ambiente deles favoreceu ou não para aquilo acontecesse. E o ambiente de Diego e Dani favoreceu muito para a competição, né? Eles vieram de uma família que precisou batalhar pela vida, eles trazem isso no discurso deles, né? Lutar para conseguir outro lugar, outro estado social, econômico. Isso já traz naturalmente a ideia de que eu preciso lutar, né? Que eu preciso competir com os outros. Então, eles já nasceram nesse lugar. Dani, por ser mais velha, por ser menina, né, também a questão de gênero às vezes, né, traz algumas diferenças também, acaba ocupando um outro espaço que ele não ocupou, né? E quando ele começa a ocupar, a competição vem acirrada. Só que aí, nessa relação deles dois, é interessante porque a gente vê ele competindo com ela, a gente não vê o contrário. Ela não compete com ele, né? Exatamente isso que eu Ela, ia muito dizer. pelo contrário, ela tenta abrir espaço para que ele apareça. Ela tenta cuidar dele, É, e né? assim, ao mesmo tempo que ele apaga um pouco ela, né? Inclusive não deixa ela falar em vários discursos, Muito. mas ainda assim, quando ele tá chorando, quando ele tá precisando, ela afaga, né? Inclusive, teve um discurso de um participante que disse que ele estava inventando, né? A crise de Ansiedade. ansiedade. E ela falou: eu vou brigar, eu vou falar com ele. Ou seja, a essa dualidade, né? É. Entre eles dois, na relação deles dois, né? Dani, você acha que isso pode ser pelo fato dela ser a irmã mais velha? Pode também, né? Porque assume também esse papel de que eu preciso cuidar dele, eu sou referência para ele, Você acha que de eu alguma sou forma ela foi inspiração. solicitada para Com isso? certeza, com certeza. Acredito que sim. Não só de forma explícita, essa solicitação, mas implícita também, dentro dessa relação, porque ele vai pedindo isso para ela. Inclusive, ele pede isso para ela muitas vezes, né? Esse olhe para mim, né? Deixe eu aparecer, me deixe ser aqui maior do que você, né? Em vários momentos ele faz isso. E é uma relação de extrema violência também, né? Tem muita violência ali quando ele cala ela muitas vezes, né, não permite que ela fale, corta ela o tempo todo. Quando ela sente medo às vezes, né, ela fica insegura, ela não consegue nem olhar nos olhos dele quando ela vai falar alguma coisa. Ela fica gaguejando, né, então você percebe que a própria postura corporal dela já se encolhe para caber ali,
né? Inclusive, ela tem uma fala assim, ela ele sempre foi assim, Aham. né. Então, assim, eu já conheço ele, eu já sei que o que ele está fazendo não é de propósito. Ou Uhum. seja, ele age assim com ela o tempo Na inteiro. vida, Não é exatamente. só no contexto Big Brother. Uhum, Ele é assim. uhum, E quando a gente fala, claro que a gente sabe que a relação entre irmãos é única, né? Mas quando a gente olha essa dinâmica de estilos emocionais diferentes, de forma de se comportar, de se gerenciar, enfim, o que que você pode deixar assim, Dani, de contribuição para irmãos que têm estilos emocionais diferentes, para ter uma relação um pouco mais saudável? bem, eu não gosto muito de falar de relação saudável, sabe. Sim, sim. Eu acho que esse termo saudável, ele é bem Acha que é uma amplia muito. caixinha. É, exatamente, ele precisa ser ampliado. Às vezes o que é saudável para mim é Verdade. extremamente adoecedor para o outro, né. Mas eu acredito que as relações de irmãos são relações importantes de aprendizado, assim como qualquer relação, né. Sim. A gente não se relaciona para ser feliz, a gente se relaciona para aprender, né, com o outro. É no social, é na relação que eu aprendo. Então os irmãos têm essa vantagem, né. Eu não preciso conhecer outras pessoas, conviver com outras crianças, por exemplo, na infância, para aprender a interação social, o jogo social. Os irmãos já estão ali dentro de casa, já estão te ensinando de alguma forma, né. Então é muito rico esse lugar do aprendizado, da relação dos irmãos. Mas é importante também quem media essa relação, né. Então muitas vezes essa relação, no início, precisa ser mediada, obviamente, por um pai, por uma mãe, né, pelos cuidadores, pelos adultos. E quando essa relação não é mediada da forma correta, né, ou da forma mais adequada, mais assertiva, essa estrutura dessa relação pode levar a lugares adoecedores, né. A sair do campo, vamos estar bem aqui, mesmo com as diferenças, porque eles vão ser diferentes, né, mas às vezes vai para um lugar mais adoecedor. Por exemplo, muitos pais, às vezes, eh, intensificam muito a necessidade dos irmãos se amarem, né, ou: "Ah, eu vou ter um filho porque eu quero dar um irmão para o meu filho". O outro irmão que aparece, às vezes, aparece muito mais como objeto do que como sujeito naquela relação, né. Maravilhoso. Então qual é o papel que cada um assume ali e por quê e que tem alguém tentando tapar o buraco de alguém, né. Então os irmãos deveriam vir, para ter cada um sua própria história, sua própria vida, não necessariamente vão se amar, não necessariamente vão se amar no sentido de afeto, de se Sim, gostarem, né. sim. Aqui na Bahia a gente fala assim: "O santo não bate O às santo não vezes", né, nem bate. sempre o santo vai bater, É isso aí. né, você vai ter aquela vinculação natural que acontece com a empatia, né, então tudo isso precisa ser aprendido, precisa ser administrado, dentro dessa relação inicial aí, parental, né, de familiar. E aí vai levando para a vida. Respeito, né, Inclusive, Dani? Eu acho que é respeito. na vida, eles não estão muito juntos, né. Eu já vi ele falando no Big Brother, Diego com Dani, que eles não na vida deles fora do Big Brother, eles não se conversam, eles não saem juntos, ela falou algumas coisas sobre isso. Então esse contato veio agora aparecer no Big Brother e obviamente vão aparecer muitas vezes as dores de lá de trás, né, que não foram elaboradas por eles, que não foram trabalhadas por eles. Mas é isso, irmão é a relação imposta, né. E aí ela pode se transformar numa relação de amizade muito poderosa, muito importante, e ela pode se transformar numa relação de ódio também, de rancor, de humilhação, de violência. E a gente olha também que, apesar deles não estarem no mesmo local, que é o ginásio, né, que fala? Ginásio, né? É, Enfim, mas eles estão na mesma profissão, né? E isso. eu não sei se o fato de estarem na mesma profissão, isso corrobora um pouquinho mais, né, para essa Corrobora pra dinâmica, competição, né. para a competição, É. exatamente. E aí talvez ele, solicite ela muito mais Uhum. no intuito de, se você não se destaca junto como eu aqui nessa relação de dupla, eu também não me destaco. Exatamente. Porque vai chegar um determinado momento que cada um vai estar sozinho ali, né, e E vai vai ser competir só. interessante ver isso. Mas quando está os 2 precisa estar nesse lugar. É, é. E aí, Dani, você acha o que sobre essa ideia de irmãos trabalharem Juntos. juntos, Na mesma profissão, na ocupando o mesmo no espaço. mesmo espaço? Pode funcionar e pode dar muito errado, né. A tendência de dar errado é muito maior, porque eles estão ali ocupando, funções também, muito pessoais,
não só profissionais, né? É como outras relações também, marido, mulher, enfim, né? As relações afetivas, ser muito amigo. Esses dias eu estava conversando com um amigo meu e ele disse isso: eu não trabalho com amigos, né? Eu não misturo amizade com trabalho. Então, e ele é autônomo e às vezes Sim, precisa, né? E acontece isso comigo também. Mas eu também gosto de trabalhar com amigos. Eu tenho parcerias que são de muita amizade e que dá muito certo, funciona muito profissionalmente falando. É, não sei se com meus irmãos isso daria certo, talvez não. Né? Eu tenho 4 irmãos e cada um faz coisas completamente diferentes um do outro. E a gente tem uma relação que é boa às vezes é ruim, né? Eu, por exemplo, tenho um dos meus irmãos, a gente ficou sem se falar por 2 anos por conta da política, das questões políticas e de outras questões também, né? De valores pessoais. A gente vai crescendo, a gente vai mudando, cada um vai vivendo sua vida, né? E vai tendo suas próprias experiências e isso às vezes afasta, ao invés de unir, né? Agora a gente voltou a se falar, tá tudo bem de novo, mas nem sempre as coisas vão acontecer de forma romantizada. Então, eu acredito que é onde se come o pão, como é? Não se. Tem um ditado popular que fala isso, onde Onde se se come. ganha o pão, não se come a carne. Onde se ah, ganha eu o sou pão, péssimo não se come de. a carne. Eu sou péssimo desse tipo de coisa, Obrigada, mas Matheus. entendi. É isso aí. Eu acho que as coisas precisam estar separadas para funcionarem melhor na própria relação pessoal, Principalmente nessa dinâmica dos dois, principalmente né? na Aonde ele dinâmica. devora ela. Exatamente. Então não existe respeito nenhum ali, né? Exatamente. Inclusive pela história dela, né? Pelo percurso que ela fez até ali. Porque eles estão hoje num lugar onde eles contam de quem eles foram, né? Não estão mais, inclusive, assumindo esse papel de que agora estamos competindo ainda profissionalmente. Mas eles disputam para ver quem foi que teve mais destaque, para ver quem foi mais importante, mais influente, né? E essa disputa, ela é muito mais subjetiva e interna do que explícita, real, né? Eu acho importante também, Dani, a gente levar uma contribuição do ponto de vista, assim, dos pais, né? É, porque muitas vezes a comparação, enfim, A é comparação feita por começa dentro da eles, família. né? Então, assim, o que que você acha que, como que você acha que os pais podem mediar isso? Podem direcionar isso para que não venha a acontecer essa relação Uhum, de Diego e Daniele, né? uhum, Onde ele devora ela, né? Não é, deixa ela falar, não deixa ela se expressar, não deixa ela é. sentir, né? A gente não sabe como aconteceu com os pais deles, né? A gente não teve acesso a isso. Mas, naturalmente, os pais costumam realmente comparar os filhos, e principalmente no sentido da projeção. Normalmente, pai e mãe se projeta no filho, e a expectativa é muito grande em cima de alguns filhos também, né? Então, a expectativa, a projeção, às vezes eu cobro deles em relação, eu enquanto pai e mãe, em relação a mim, e cobro deles em relação a eles mesmos, Sim. né? Então, é muito fácil eu falar: "Ah, seja como seu irmão é assim comigo, você não é. Seu irmão é assim na escola, você não é", né, e eu vou rotular muitas vezes, né, eu vou colocar eu já coloco eles no ringue, de alguma forma, né. E essa comparação, ela às vezes acontece de um jeito muito sutil, não necessariamente eu dizendo: "Você não é como seu irmão", né, mas às vezes uma cobrança que é para mim mesmo enquanto pai e mãe. "Ah, você podia, ser mais assim. Olha, tá vendo só como ele faz, como seu irmão faz, tão bonitinho, né, tão lindo". Isso é uma forma de comparar. Existem muitas formas de comparar, e é um perigo, É um né, porque perigo. você tá, de fato, colocando os 2 no ringue para briga, né, pra luta e para competir primeiro pela atenção desses pais, pelo amor desses pais, pela admiração desses pais. A primeira competição dos irmãos começa por aí, né, qual é o lugar que eu ocupo dentro do afeto desses cuidadores principais. A disputa começa por aí. Aí irmãos que compartilham o mesmo quarto, às vezes um fica com a roupa do outro, principalmente os mais velhos com os mais novos, irmãos gêmeos que se vestem iguais, aí a gente é pano para manga, né? Se a gente pudesse falar sobre tudo isso e orientar de fato como fazer, a minha orientação seria sempre: deixem eles serem individuais, porque eles são, mesmo que sejam iguais, né, ou parecidos, ou que você tenha expectativas parecidas por eles. Massa. E a gente percebe
que de fato pode ser, né, que Diego tenha introjetado isso, porque como veio Sim, depois, e exatamente. justamente cabe exatamente nesse seu discurso. Dani, que papo maravilhoso, me senti super à vontade. Ah, Obrigado, viu? eu que Muito agradeço. obrigado. Foi Obrigado massa. ao Contrafluxo e obrigado para a doutora R.